Muito bem, hoje pela manhã, então, vem o anúncio de Israel. O premier Benjamin Netanyahu, ou o gabinete do premier Benjamin Netanyahu, anuncia um plano para uma ocupação completa da cidade de Gaza. A gente tem imagens de hoje mais cedo, quando os tanques estavam, então, na fronteira com Gaza. Se temos, a gente pode colocar na tela. Muito bem, vocês acompanham os tanques na fronteira de Israel com Gaza. Eu tenho aqui a declaração do premier, vou ler para vocês exatamente o que veio hoje pela manhã. Aqui. O Gabinete de Segurança aprovou a proposta do Premier para a derrota do Hamas. As forças de defesa de Israel irão se preparar para uma tomada de controle de Gaza enquanto distribuem assistência humanitária a populações civis fora de zonas de combate. O Gabinete de Segurança, por um voto maioritário, adotou 5 princípios para a conclusão da guerra. Primeiro, desarmar o Hamas. Segundo, a devolução de todos os reféns, aqueles que estejam vivos ou os cadáveres. 3. A desmilitarização da faixa de Gaza. 4. Um controle de segurança israelense na faixa de Gaza. 5. O estabelecimento de uma administração civil alternativa que não seja nem do Hamas, nem da autoridade palestina, um desdobramento interessante. E aí conclui-se a nota com o seguinte: uma maioria decisiva dos ministros do Gabinete de Segurança acreditavam que o plano alternativo que havia sido submetido ao Gabinete de Segurança não chegaria a uma derrota do Hamas, nem a uma devolução dos reféns. Depois, outras notícias que vêm, então, da assessoria de imprensa do gabinete de Netanyahu. Primeiro, diz que é fake news, que houve uma gritaria entre Trump e Netanyahu, que eles tenham se desentendido e gritado um com o outro no telefone. O gabinete de Netanyahu diz que isso são notícias falsas. E depois, há também uma conversa sobre um aviso sobre uma conversa de Netanyahu com Friedrich Merz. É porque a reação quando se fala de um plano de ocupação total da cidade de Gaza é delicada. Bem, o plano envolve o seguinte. Eu aguardo um instante, eu confiro aqui nas minhas notas. Muito bem, temos. Muito bem. O gabinete vota, então, para aprovar esse plano de ocupação da cidade de Gaza, um plano, na verdade, para, então, derrotar o Hamas e ceder os reféns, que envolve a ocupação da cidade de Gaza. Então, a situação é a seguinte: o termo usado na declaração não é ocupação, mas uma tomada devido às ramificações civis, é o que é noticiado pela imprensa israelense. Isso não é uma ocupação completa da faixa de Gaza, diz o plano, mas notavelmente tem uma distinção, sim, da cidade de Gaza, principal cidade, então, do enclave palestino. Alguns acreditam que isso vai acontecer como uma expansão da operação atual, não necessariamente como uma nova operação. São 5 princípios para o fim da guerra, são esses que a gente falou aqui. Isso é o que diz, então, a adoção do plano. A gente deve ver ainda como a coisa se desdobra. A gente tem também a seguinte citação do Bezalel Smotrich, que é tido frequentemente como um dos membros do gabinete mais radicais quando se fala de atitudes quanto à guerra, o ministro das Finanças, que disse o seguinte: nós precisamos falar sobre vitória. Se nós passarmos por um acordo temporário, isso é uma derrota. Não podemos parar no meio do caminho. Precisamos fazer com que haja um preço para o Hamas. O Hamas precisa pagar o preço pelo que fez. A gente aguarda para ver se tem mais alguma informação de último instante. A nossa equipe está apurando as coisas a todo instante, conforme as coisas se desdobram aqui em tempo real. A gente pode até trocar a imagem de capa. Eu quero passar algum tempo aí nessa cobertura, pedir que a produção me ajude nessa, conforme a gente passa pelas coisas de última hora. A gente tem as seguintes informações das últimas horas. Foram lançados ataques a oeste da cidade de Gaza. Houve, então, uma incursão aérea sobre a cidade de Gaza há 6 horas atrás. Isso acontece enquanto há também mais auxílio humanitário entrando na faixa de Gaza, com aeronaves atirando auxílio aerotransportado vindo dos Emirados Árabes Unidos, Jordânia, Alemanha, Bélgica e França. E pela primeira vez também a Holanda, que jogou 72 pallets de auxílio humanitário na faixa de Gaza hoje, segundo as forças de defesa de Israel. Muito bem, claro que é um assunto divisivo, a gente passa por algumas das reações internacionais quanto ao plano, que envolve uma ampliação da ofensiva para uma ocupação total, ou uma tomada, como se diz aqui no anúncio de imprensa de Israel, da faixa de Gaza. Eu acompanho com vocês a declaração do premier britânico, então Keir Starmer, que falou isso instantes atrás. A decisão do governo israelense de escalar mais sua ofensiva em Gaza é errada e nós instamos que reconsidere imediatamente. Todo dia a crise humanitária em Gaza piora
e reféns tomados pelo Hamas estão sendo detidos em condições estarrecedoras e desumanas. Precisamos de um cessar-fogo agora. Depois temos também o seguinte vindo das relações exteriores da Holanda. Esse é o Casper Veldkamp, que é o ministro das Relações Exteriores, publicou o seguinte nas suas redes. O plano do governo Netanyahu de intensificar operações israelenses em Gaza é uma medida errada. A situação humanitária é catastrófica e exige melhorias imediatas. Essa decisão de forma alguma contribui para isso e também não vai ajudar a levar os reféns para casa. Isso é o que vem então desses dois. Depois tem uma outra situação ainda quando a gente fala a respeito da Alemanha, onde a coisa passou para além das palavras. A gente tem aqui a matéria da mídia alemã estatal DW Deutsche Welle. Isso é a matéria da mídia estatal em idioma inglês, mas ainda assim, a Alemanha suspende as exportações de armas para Israel, aquelas que sejam para utilizar em Gaza. Bem, o premier Netanyahu conversou com o chanceler Olaf Scholz, chanceler alemão, depois disso, depois da reação que cessava, então, ou efetivamente impunha um embargo de armas quando a gente fala daquelas que seriam usadas em Gaza. Vou ler a declaração que veio dessa conversa. Então, os dois conversaram depois dessa declaração. Vou ler o que veio do gabinete de Netanyahu sobre essa conversa. O premier Benjamin Netanyahu falou com o chanceler alemão Friedrich Merz nessa noite e expressou por causa do fuso horário, já era noite quando isso aconteceu lá, e expressou seu desapontamento com a decisão de Merz de fazer um embargo de armas a Israel, ao invés de apoiar a guerra justa de Israel contra o Hamas, que realizou os ataques mais horríveis contra o povo judeu desde o Holocausto. A Alemanha está recompensando o Hamas, o terrorismo do Hamas, ao fazer um embargo de armas a Israel. O premier Benjamin Netanyahu disse que o objetivo israelense não é dominar Gaza, mas libertar Gaza do Hamas e permitir um governo pacífico que se estabeleça ali. Há um governo pacífico que se estabeleça ali. Bem, são alguns dos desenvolvimentos recentes e a gente pode estar vendo uma expansão da ofensiva. Ou já estamos, como eu noticiei para vocês, horas atrás houve então incursões aéreas já à cidade de Gaza. É uma situação que permeia um cenário muito complexo de navegar e que a gente já discutiu anteriormente, no qual Israel, um país que, como dizia o antigo ministro da Defesa dos idos tempos de Golda Meir, Moshe Dayan, é o país que não se pode permitir perder uma guerra. Entretanto, muitas vezes, vitórias no campo de batalha levam a derrotas mediáticas. Eu pedi que a gente resgatasse um mapa aqui, e o que temos é esse mapa que pontua algumas das conquistas territoriais desde o início do conflito, quando a gente vê o sudoeste da Síria, a região de Sueida, e uma ampliação das operações israelenses, então, na Síria, ali no canto nordeste do país. Depois tem a questão de Gaza, que agora se fala de uma ocupação total, de uma tomada da cidade de Gaza, mas uma grande parte do território, uma zona de combate ativa, também já está sob ocupação israelense, em especial alguns nacros do território, alguns pedaços do enclave em particular, tem uma presença militar muito grande. Depois, no sul do Líbano, Israel permanece em 5 pontos estratégicos. Houve uma retirada do Líbano mais cedo nesse ano, mas se permaneceu em 5 pontos por questão de segurança, enquanto, com pressão dos Estados Unidos, se fala que o Hezbollah, grupo terrorista ali no sul do Líbano, poderia se desarmar. Isso é uma exigência israelense também para que haja a desocupação. Enquanto isso, na Cisjordânia, em meio a esse conflito que remodela a face do Oriente Médio, houve operações com tanques de novo pela primeira vez em 20 anos. E há também uma série de operações para conter terrorismo. Israel alega ali na Cisjordânia, também chamada de Judéia e Samária, outra região disputada com uma questão, como não pode deixar de ser, muito divisiva sempre que a gente cobre esse assunto. Agora, enquanto essa guerra aqui, como eu disse, remodela o Oriente Médio, tem trazido muitas vitórias no sentido de segurança e militar da perspectiva israelense, também vem com muitas derrotas no fronte midiático para o país. A crise humanitária em Gaza, mesmo que haja narrativas divergentes, vou pontuar aqui quais são em um instante, também trouxe muito desgaste midiático para o país. Enquanto isso, Netanyahu enfrentou também internamente um debate quanto ao recrutamento de super-ortodoxos, que enfraqueceu sua posição no Knesset, o parlamento israelense, e afinal de contas, Israel opera por parlamentarismo. Agora, enquanto, mesmo que em Gaza, haja uma posição do governo israelense de que 88%, isso é um dado da ONU, 88% entre o final de maio e o início de agosto, dos caminhões de auxílio tenham sido interceptados ou por pessoas famintas que corriam para eles, ou por mesmo grupos armados pelo Hamas, fato é que muito do auxílio não chegou e agora há auxílio aéreo transportado, mas houve muito desgaste midiático, enquanto a narrativa é divergente sobre exatamente os motivos dessa crise ou como ela acontece. A posição israelense é clara. Se não houver o retorno dos reféns, isso seria uma derrota.
Se não houver um fim para o Hamas, isso seria uma derrota. E a crise humanitária pode acabar agora, alega o gabinete de Netanyahu. Basta uma rendição incondicional do Hamas e a devolução dos reféns. Mas com o desgaste midiático que vem à tona, essa guerra também poderia, de certa forma, recompensar o grupo terrorista e seus apoiadores. Em setembro, vai haver a Assembleia Geral das Nações Unidas, onde, se a crise persiste, França, Portugal, Reino Unido e Canadá falam sobre a possibilidade do reconhecimento de um Estado palestino, o que, vindo no contexto em que vem, poderia ser inequivocamente visto como uma vitória para o Hamas nesse conflito. Essa é a tensão diplomática no qual todas essas questões se desdobram, conforme a gente que acompanha como jornalista torce exclusivamente que haja o bem-estar da população e que um conflito tão danoso possa encerrar com um resultado que evite mais conflito no futuro e que seja benéfico para os civis, que acabam sendo aqueles que mais sofrem no meio de tudo isso. Um atentado atroz em 7 de outubro que resulta agora em uma guerra que remodela a região com mais conflito no horizonte.